Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vocês estão, gente? Eu fazendo live sentada. Não tô acostumada com isso, fazer live sentada. Boa noite, Lia. Boa noite, pessoal do Face. Tá todo mundo me ouvindo? Me fala aí se você tá me ouvindo. Se tá tudo bem com a imagem e com o som. Eu estou sem saber o que fazer de fazer uma live sentada. Aqui, ó, tô sem saber o que fazer, porque live sentada é uma novidade pra mim. Vocês estão me ouvindo? Me fala aí se vocês estão me ouvindo. Boa noite, pessoal do Face. Hoje, pra quem não sabe, eu tive um problema com o meu forno, que hoje a gente ia ter uma live de bolo de coco, bolo gelado de coco, e o meu forno parou de funcionar. Simplesmente ele está fazendo uma greve, porque o bichinho trabalha muito. Ontem eu assei um monte de bolos nele e ele parou de funcionar. E eu chamei assistência técnica e o cara da assistência técnica não veio, porque acontece isso, as pessoas marcam e não aparecem. E ele voltou a funcionar. Eu liguei, ele voltou a funcionar. Tinha parado, voltou, e o cara da assistência técnica me deu um bolo, mas voltou a funcionar. Então já voltou a trabalhar, já fez bolo hoje, só que não deu tempo de fazer o bolo de coco para nossa live. Então vou remarcar essa live. Resolvi fazer esse formato assim, da gente bater papo, tirar dúvidas. Eu recebi algumas dúvidas na caixinha e vou compartilhar com vocês aqui as dúvidas que eu recebi, tá bom? Então por isso que hoje a gente não vai ter a live do bolo de coco, mas na semana que vem ou uma outra semana ainda vou ver a agenda e vou remarcar essa live do bolo de coco, tá bom? Tá bom, gente? Falem comigo, por favor, pra eu não me sentir sozinha aqui. Oi, Vânia, bem-vinda, que legal, Pernambuco, que máximo. Bem-vindos, então. Então vamos começar a nossa live? Eu vou compartilhar aqui com vocês a pergunta que eu recebi. Para o pessoal do Face que está assistindo também, eu vou... Boa noite, Mônica. Boa noite. Viva La Doce de Fortaleza, que máximo. Fica aí, tá, gente? Fica aí, por favor. Beijo pra Fortaleza, que máximo. Fica aí comigo, tá? Né? Não, nem só de bolo nós vivemos aqui. A gente tem que também conversar um pouquinho sobre técnica, sobre a parte mais teórica, não tem jeito, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui as dúvidas. Primeira dúvida que eu tô compartilhando: que marca de manteiga você considera de boa qualidade? Ao invés de eu te indicar uma marca específica de manteiga, eu prefiro que você entenda como que se escolhe uma boa manteiga. Ao invés de te indicar uma marca de manteiga, eu prefiro que você saiba escolher uma boa manteiga, porque aí a marca vai ser algo que você que vai escolher, tá bom? O que é a manteiga? A manteiga é o creme de leite fresco, batido bastante até separar o leitelho, que é o soro, da gordura. A gordura é a manteiga. Então, manteiga é creme de leite fresco batido até separar, até virar a manteiga e o soro separar, tá bom? Então, sempre que você for comprar uma manteiga, é só você olhar no rótulo da manteiga, na embalagem, e lá tem que estar escrito só creme de leite fresco pasteurizado. Pasteurizado é um processo feito na indústria para o creme de leite sair as bactérias, vamos dizer assim, ele ficar bom para o nosso consumo. Então, o que você tem que ver lá é se ele é um creme de leite fresco pasteurizado, é só isso.
Se na manteiga tiverem outras coisas que não sejam só creme de leite pasteurizado, essa não é uma boa manteiga, tá? Às vezes, em algumas marcas de manteiga, a gente encontra também corante de urucum. Isso não é ruim pro sabor nem nada. Ele só dá uma cor mais amarelada e isso é ruim na hora de fazer um buttercream branquinho. Então, eu prefiro que seja uma manteiga sem corante de urucum. Então, regra, olhou a manteiga, tem que estar lá, creme de leite pasteurizado. Acabou, isso é manteiga. Aí você vai analisar outros fatores. Você vai analisar a coloração, que tem que ser uma coloração clara, por causa do buttercream, para ele ficar mais clarinho, porque o buttercream é um creme de manteiga, tá? E você também vai analisar o cheiro. Algumas manteigas, mesmo com só o creme de leite batido, né? Só o creme de leite pasteurizado, algumas manteigas têm um cheiro um pouco forte. E isso não é legal pro buttercream, porque isso passa pro bolo. Primeira coisa, analisar se é só creme de leite pasteurizado. Segunda coisa que você vai analisar é a coloração. Tem que ser uma manteiga clarinha, algumas são mais escuras, outras são mais clarinhas. E em terceiro lugar, você vai analisar o cheiro. Algumas manteigas têm um cheirinho um pouquinho de queijo, principalmente se tiver fermentação, um fermento, tá? Então, essa é a regra para escolher manteiga. Boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Já comecei falando sem parar aqui. Hoje ia ser nossa live de bolo de coco, mas eu vou ter que adiar, porque meu forno fez greve hoje, não funcionou. Mas ele já voltou a funcionar, foi só uma greve momentânea, hein? Só que não deu tempo de eu fazer o bolo de coco para nossa live, então hoje a gente vai bater papo, beleza? Fiquem aí comigo, por favor. Show! Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre manteiga, só manda nos comentários aí que eu respondo, tá? Me digam uma coisa, vocês conseguem ver a pergunta que eu tô compartilhando, né? Vamos para a próxima pergunta. Opa! Meu suporte aqui mexeu. Deixa eu ajeitar aqui o suporte que ele deu uma sambada aqui. Pronto. Essa pergunta, por mais que eu fale muito aqui sobre buttercream, que é uma cobertura, é um creme de manteiga, muita gente ainda me pergunta o que é buttercream, que é essa cobertura que eu falo tanto pra vocês aqui. Oi, Michele, bem-vinda, Camila, que bom que vocês estão aí. O buttercream, ele é uma cobertura, assim como existe a pasta americana, assim como existe o chantininho, ele é um tipo de cobertura feito com manteiga, ovos e açúcar, tá bom? Ele tem uma carga grande de manteiga, mas não tem gosto de manteiga forte, não tem gosto de manteiga. Existe um processo para fazer, não é só misturar manteiga com açúcar e ovo, tá? É um buttercream, existem vários tipos, né, de buttercream, que é o creme de manteiga, existem vários tipos. O buttercream americano, ele é um buttercream que não é muito saboroso, na minha opinião. Por isso que muita gente que conhece buttercream diz que não gosta de buttercream, porque experimentou o americano. O americano, ele é sim só manteiga, açúcar e um pouquinho de leite ou creme de leite batido. E aí ele fica, primeiro, muito doce e segundo, com gosto de manteiga, tá? O buttercream que eu trabalho é o buttercream de merengue suíço, que é um buttercream feito à base de merengue, que é muito saboroso, não tem gosto de manteiga. Ele derrete na boca. O buttercream de chocolate, sem brincadeira, parece uma mousse de chocolate, de tão gostoso que é. E ele é uma cobertura que você pode usar tanto para cobrir bolo quanto cupcake. E fora do Brasil ele também pode ser utilizado para recheio. Aqui a gente não gosta de buttercream como recheio. A gente prefere um buttercream só como cobertura, porque nós brasileiros adoramos um brigadeiro, um doce de leite como recheio. Mas ele não seria ruim para recheio, mas eu prefiro ele na cobertura, tá bom? Então as maiores dúvidas sobre buttercream. Tem gosto de manteiga? Não, não tem gosto de manteiga. O buttercream de merengue, ou merengue suíço ou merengue italiano. O buttercream americano não é legal, tem gostinho de manteiga, tá? Segunda pergunta que sempre me fazem, pode ser usado como recheio? Pode, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, eles utilizam muito o buttercream como recheio, mas eu não acho bacana, não gosto muito, prefiro usar outros tipos de recheio, de ganache, ou de brigadeiros, né, feitos à base de leite condensado. Essas são, acho que, as principais dúvidas aqui sobre o buttercream. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui no Face. Boa noite, gente, que máximo. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Se alguém tiver dúvida do buttercream,
Perguntem aí que eu respondo, tá? Mais uma dúvida que sempre me fazem sobre o buttercream. O buttercream de merengue suíço, que é o buttercream que é meu carro-chefe, é minha especialidade, que eu amo, sou apaixonada, é o buttercream de merengue suíço. Ele, antes de você fazer o buttercream, você tem que fazer o merengue suíço. Você faz primeiro o merengue suíço para depois se transformar em buttercream. O merengue suíço, ele é feito em banho-maria. É clara de ovo com açúcar e você bota essa clara de ovo com açúcar em banho-maria para se transformar em merengue e depois transformar em buttercream. Você pode fazer sem o termômetro dar certo em termos de estrutura, mas eu não indico que você faça isso para vender. Você vai precisar de um termômetro para ter certeza absoluta que essa clara tá cozida, para você não vender um produto com ovo cru, tá? Então, para você ter certeza absoluta que a clara está cozida, você precisa usar um termômetro para chegar na temperatura que é de cozimento das claras. Dá para fazer sem o termômetro, mas eu só indico para uso doméstico, se você não for vender, e mesmo assim, se você tiver certeza da procedência dos ovos, onde você está comprando, dá para fazer sem termômetro. Mas para vender, e o ideal é que você use o termômetro para fazer o merengue suíço, para ter certeza que essas claras não estão cruas, tá? E, gente, um termômetro, eu uso aquele termômetro de palito, esse termômetro custa R$20. Então, assim, é barato para você ter a segurança alimentar, principalmente de um cliente, óbvio, da sua família também, mas de um cliente para você vender um produto seguro e ok para ser consumido, tá bom? A Mari botou, deixa eu ver aqui, peraí. Pode manteiga com sal na massa do bolo? Pode, você pode usar manteiga com sal na massa do bolo. E aí, se você tiver usando essa manteiga com sal na massa do bolo, é só você tirar aquela pitada de manteiga, é só você tirar a pitada de sal que vai no bolo, tá? Você tira a pitada de sal que vai no bolo e aí você pode usar a manteiga com sal no bolo sem problema nenhum. Franciele, a manteiga, eu não gosto de manteiga quando tem corante, porque se você fizer um buttercream com uma manteiga com corante, ele acaba ficando um buttercream mais escuro. Se você quiser um buttercream clarinho, você vai ter dificuldade por causa da cor da manteiga, entendeu? Boa noite, todo mundo que tá chegando aí. Então vamos lá, mais uma pergunta. Qual bico você usa para fazer a cinta de contenção? Em primeiro lugar, o que é a cinta de contenção? Vocês já viram em diversos bolos meus, em fatias de bolo, que sempre tem o recheio e tem uma beirinha ali, uma pontinha, que parece que tá diferente do recheio. E tá, né? Eu faço sempre uma cinta de contenção pro recheio não vazar. Isso é super importante na estrutura do bolo, você fazer a cinta de contenção. Antes de responder qual bico que eu uso, você precisa entender o seguinte: na teoria, a cinta de contenção não é algo obrigatório no bolo, tá? Se você tiver um recheio firme, se você fizer um brigadeiro mais para firme ou uma ganache mais para firme, na teoria você não precisa fazer uma cinta de contenção nesse caso, tá? Mas eu sempre faço cinta de contenção. Mesmo quando o meu recheio fica um pouco mais durinho, eu faço a cinta de contenção da mesma forma. Porque eu não vejo ônus em fazer a cinta de contenção, porque ela é feita da cobertura, feita do buttercream, e o buttercream é delicioso. Não existe problema em você fazer cinta de contenção em todos os seus bolos. Eu não vejo problema algum, porque a cinta de contenção é gostosa também, tá? E para você não ficar com uma cinta de contenção muito grossa e aí tirar muito espaço do recheio, eu uso sempre o bico de confeitar de 1 centímetro de diâmetro, geralmente 1A. É um bico perlê. O que é bico perlê? É um bico que não tem desenho, não é um bico pitanga, não é um bico pétala, é um bico perlê, é um bico que não tem desenho, ele é redondo normal. E é sempre de 1 centímetro de diâmetro. E as marcas costumam chamar de 1A, tá bom? Esse bico que eu uso para fazer a cinta. Vamos para a próxima. Essa pergunta aqui, eu acho que eu recebo essa pergunta todo dia. Praticamente todo dia eu recebo essa pergunta.
se pode fazer buttercream com margarina. Gente, para falar a verdade para vocês, eu sequer testei. Eu nunca testei fazer buttercream com margarina. Porque buttercream é um creme de manteiga. Você não pode, é como se fosse falar assim, vamos fazer um bolo de chocolate e aí ao invés de chocolate você usar coco. Você tá fazendo outra coisa, entendeu? Então, assim, pra mim, buttercream é creme de manteiga. É pra ser feito com manteiga. Então, eu nunca sequer testei fazer buttercream com margarina. Sei que tem algumas confeiteiras aí que já testaram. Em termos de estrutura, quando ele tá em temperatura ambiente, é a mesma coisa. Só que uma das principais vantagens do buttercream é que ele fica duro na geladeira. E isso te possibilita uma infinidade de decorações, porque ele fica duro na geladeira. Você pode cortar, você pode esculpir, você pode pintar, porque ele fica duro na geladeira. E se você fizer com margarina, ele não vai ficar duro na geladeira. Ele vai ficar macio. Porque a margarina, se você botar ela na geladeira, você vai perceber que ela não fica dura, ela fica macia. Então, você pode tudo que você quiser na sua vida. Só que não indico, porque você vai ter um creme que vai perder a sua principal característica benéfica, que é de ficar dura na geladeira. Então eu não indico fazer buttercream com margarina. Mas eu nunca nem sequer testei, porque eu acho que o gosto da margarina não tem comparação com o gosto da manteiga. A margarina é muito, muito menos saborosa do que uma boa manteiga. Então eu não indico fazer isso. Mas quem fizer testar, me conta, porque eu realmente nunca fiz, tá? Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? Se tiverem perguntas, podem mandar que eu respondo também. Um monte de gente mandou mensagem pra mim no direct, mandando pergunta, mas é pra mandar na caixinha, que aí eu consigo compartilhar aqui com vocês. No direct eu não consigo, tá? Meu bolo sempre fica ressecado, não importa a receita. Na minha opinião, bolo ressecado tem dois fatores principais. Primeiro, a receita, porque tem que ser uma receita balanceada. Confeitaria é uma ciência exata, é uma ciência assim, né? A forma de falar, mas é praticamente uma ciência exata. É tudo pesado, é tudo medido e balanceado para ser daquela forma. Então, se tua receita tá ficando ressecada, um dos motivos pode ser a receita, tá? Mas se você tá me falando que não importa a receita, que qualquer receita fica ressecada, então eu acho que isso pode ser porque você tá assando demais o bolo, tá? O bolo, quando ele fica pronto, o bolo, para você saber que ele tá pronto ou não, são alguns aspectos. Em primeiro lugar, o cheiro. O cheiro do bolo já perfumando a casa. Mas esse é um aspecto bem subjetivo que a gente não consegue avaliar tanto se tá pronto ou não. Segundo, você espetar o palito no meio do bolo. E por que a gente tem que espetar o palito no meio do bolo? Porque o bolo, ele começa a assar das laterais pro centro. Se você espetar o palito na lateral e ele estiver pronto, pode ser que no centro não esteja pronto. Então, você sempre tem que espetar o palito no centro do bolo. E uma outra forma de você ver se seu bolo tá pronto é você dar uma pressionada nele de leve e aí tem que voltar. A massa tem que voltar, ela não pode afundar e ficar. De leve, tá? E de qualquer forma, você não deve abrir o forno antes de meia hora para você não ter problema em teu bolo solar ou murchar, tá? Mas respondendo a pergunta, quando você tem um bolo que fica ressecado sempre, provavelmente você está assando demais. Ele já passou do tempo de ficar pronto e aí ele começa a ressecar, ele começa a perder a umidade antes de queimar. Antes de queimar mesmo, de fato, ele começa a ressecar e depois ele queima mesmo, né? Então, se você tá ficando com o bolo muito ressecado, eu indico que você diminua o tempo de cozimento. Espetou o palito no centro, saiu limpo, já tira e vê se esse é o problema, tá? Ou também pode ser o forno muito alto, são vários fatores, tá? Mas tô te dando assim uma ideia para você ver e prestar atenção se de repente não pode ser isso. Você tá assando demais o seu bolo e aí isso pode ressecar o bolo, tá? Lucy Cleide me perguntou no Facebook, qual a temperatura para saber se está cozido? É isso? Qual a temperatura para saber se está cozido? Sempre que a gente vai assar um bolo, o primeiro ponto de todos no mundo,
você precisa conhecer o seu forno. E quando falam isso, você precisa conhecer o seu forno, as pessoas pensam assim, gente, tá, e aí, como é que eu vou conhecer o meu forno? Que tipo de conceito é esse? Conhecer o forno. O que é isso? Quando eu falo assim, você precisa conhecer o seu forno. É na base da prática. Se uma receita te manda colocar um bolo para assar, siga sempre a receita. Mas geralmente o bolo ele é assado em temperatura média, não é muito baixo nem muito alto. Geralmente em torno de 170 graus, tá? Se você botar seu bolo para assar em 170 graus e você percebe que ele demorou muito mais tempo para ficar pronto do que manda na receita, por exemplo, diz lá 40 minutos e o seu bolo levou 1h20 para ficar pronto, significa que a temperatura de 170 graus é baixa para você. Você precisa botar um pouco mais alto da próxima vez e aí ele vai tender a assar em menos tempo. Se você botar na temperatura que manda na receita e seu bolo dourar em cima e no meio ficar cru, significa que essa temperatura está muito alta para o seu forno e você deve assar na próxima vez numa temperatura mais baixa. Aí você vai perguntar, Raquel, mas a minha temperatura de 170 graus não é a mesma da sua? Não é tudo 170 graus? Deveria ser, só que não é, porque nem sempre a temperatura que está marcando dentro do forno é a temperatura que está realmente. A temperatura dentro do forno não é a temperatura que está marcando naquele negocinho. Às vezes está ali 170 graus e dentro do forno está muito mais. Ou ali está 170 graus e dentro do forno está muito menos. Então você vai testar. A primeira vez você vai botar, demorou muito mais? Então 170 graus para você é baixo. Você vai aumentar um pouquinho da próxima vez. Botou no forno, ficou dourado em cima e dentro ficou cru, então a temperatura 170 é muito alta para você. Na próxima vez você vai assar em 160, 150 até você encontrar. E quando eu digo conhecer o seu forno, é você fazer esses testes. É você observar o que está acontecendo. Na próxima você aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Por exemplo, toda receita de bolo que fala a temperatura média diz respeito a 170, 180 graus, tá? E se eu botar um bolo meu para assar no meu forno a 170 graus, é muito alto. Meu forno, ele é muito alto. Então, 170 graus fica muito alto. Eu tenho que botar 150 graus. Só que é um forno elétrico. Se você for num forno a gás e botar 150 graus no forno a gás, provavelmente é baixíssimo. Entendeu? Então, o que você pode fazer? Você pode testar, você deve testar para você se acostumar com o seu forno. E também você pode, se você quiser, comprar um termômetro de forno, que ele fica dentro do forno e você consegue verificar a temperatura dentro do forno. Eu não tenho, não uso, nunca usei, existe, mas eu não vejo necessidade, porque eu já me acostumei com o meu forno e eu sei exatamente como ele funciona, tá bom? Acho que respondi a pergunta, né? Então vamos para a próxima. Mais uma pergunta que é um pouco difícil da gente entender por quê, mas eu vou te dar dois aspectos que eu acho que podem acontecer nesse caso aí. A pergunta é: meu bolo ficou com cheiro de ovo, tem alguma razão? Aí eu vou te dizer que podem, na minha opinião, serem duas razões. A primeira razão é a receita. A receita pode ser que não esteja balanceada o suficiente para esse ovo não sobressair tanto nessa receita. Então isso pode ser uma coisa. Por exemplo, o quindim é um doce que tem muito ovo. Então você tem algumas coisas que você vai fazer para diminuir o gosto de ovo de um quindim, por exemplo, tá? Mas se não for a receita, eu acredito que possa ser um ovo que não esteja tão novo, um ovo que já esteja meio passado, e aí pode ser que dê um cheiro de ovo na tua receita, tá? É meio que um achômetro meu, que eu acho que o ovo, quando ele é de boa procedência e é um ovo fresco, ele tende a não ter um cheiro muito forte, tanto que quando você, óbvio, aí é o extremo, né? Quando você tem um ovo que já tá quase estragando, o cheiro é fortíssimo. E quando um ovo tá mais fresco, o cheiro é menos forte. Então eu acredito que ovos frescos vão tender a não ter um cheiro tão forte quanto um ovo que não tá tão fresco, tá? Então presta atenção nisso. E muda a receita. Testa outra coisa. Pega uma outra receita para testar, porque às vezes pode ser a receita, tá? Vamos para a próxima perguntinha.
Mais uma pergunta relacionada a forno. Forno é uma coisa muito difícil. É difícil da gente bater o martelo em relação ao forno. Você precisa testar. Você vai ter que testar para ver o que está acontecendo com o teu forno. Só que eu acho que isso pode ser duas coisas. Pode ser que se for o forno a gás, ele tem o pezinho. Pode ser que o pezinho do teu forno esteja torto. E por isso o teu bolo está sendo torto, simplesmente por causa do pé do teu forno. Ou a grade dentro do forno, se estiver colocada de maneira assim, tortinha, também o seu bolo vai assar de maneira torta. Você está achando que é um problema da receita e é um problema físico do teu forno, ou da grade ou do pé. Então dá uma olhada nisso, tá? A segunda coisa é, um forno ideal é um forno que distribui a temperatura no interior dele de forma harmônica, tá? De forma igual. Ele distribui a temperatura de forma homogênea dentro do forno. Se essa distribuição estiver ruim, de um lado tá mais quente que o outro, ou algo desse tipo, o teu bolo ele pode assar torto, isso pode acontecer. Então, se você viu o pé, a receita, a temperatura do forno ideal que você achou e nada tá fazendo o teu bolo parar de assar torto, eu indico que você chame uma assistência técnica para dar uma olhada geral no forno e ver se tá com algum problema, tá? Os fornos a gás, eles têm a chama lá embaixo. O forno a gás, a chama é lá embaixo. Então, quem tem forno a gás, eu indico que asse o forno em cima. Porque aí em cima ele vai tender a distribuir a temperatura de maneira mais harmônica, tá? E quem tem forno elétrico, se você tiver um forno elétrico por convecção, o que é isso? Forno elétrico por convecção é o forno que tem aquele ventiladorzinho dentro. Eu indico que você ligue isso, porque aí ele distribui o ar e a temperatura dentro do forno de maneira mais harmônica ainda, tá bom? Então, se seu bolo tá assando no forno, veja, o pé, em primeiro lugar, a grade. Não é isso? Vê se você pode diminuir um pouco a temperatura do forno para assar o bolo. Também não é isso? Então, eu indico que você chame uma assistência técnica para dar uma olhada no seu forno. Se seu forno é a gás, coloque ele para assar em cima, porque aí longe da chama a temperatura tende a ser mais harmônica, tá? E se você tem um forno elétrico, eu indico que você ligue a convecção, que é um ventiladorzinho que vai fazer com que o seu bolo, com que a temperatura dentro do forno fique mais estável e harmônica, tá bom? Qual a quantidade de recheio ideal e quantos centímetros? É isso? O corretor corrigiu para centímetros, mas deve ser quantos centímetros devo cortar. Quando você tem diversas lives minhas lá no IGTV, que eu já montei 1 milhão de bolos e eu sempre mostro lá como colocar o recheio. Eu não gosto de te dar o peso do recheio. Eu prefiro que você entenda a técnica da montagem. Na hora de montar o bolo, a gente coloca o recheio, a quantidade que não passa da cinta. E se você não entende, não conhece cinta, eu indico que você veja um vídeo meu lá montando o bolo. A cinta é a beirinha que eu faço na beirinha da massa para o recheio não vazar, tá bom? Então, o recheio ele tem que ficar dentro da cinta, ele não pode ultrapassar a quantidade de cinta. Então, essa é a quantidade de recheio ideal. Você vai ver lá na técnica da montagem como que eu boto a cinta e como que eu boto o recheio dentro da cinta, tá? E a outra pergunta, quantos centímetros? Peraí só um minutinho. De cinta. Então, essa é a quantidade. Calma aí que deu um probleminha aqui no meu Facebook. Pronto, voltou. Quantos centímetros da massa, né? Eu acredito que seja da massa. Você pode escolher, né? Assim, nada tem regra nessa vida. Eu falo que dá certo pra mim. O que dá certo pra mim é o que eu indico pra vocês sempre. É o que dá certo pra mim, é o que eu indico pra vocês, tá? Massa, a espessura da massa, eu gosto de trabalhar sempre com 2,5 centímetros de espessura de massa, que eu boto 4 camadas de massa e 3 de recheio. Então, sempre 2,5 centímetros. O que vai variar pra mim é entre o que eu sempre mudo, quando eu mudo, 2,5 centímetros ou 3. Pra mim, bolo alto tem que trabalhar dentro dessa proporção e pra mim o melhor é 2,5 centímetros, tá? Mas se você fizer com 2 centímetros ou com 3, dá certo também, o bolo vai ficar seguro da mesma forma,
você respeitando toda a questão da segurança do bolo. Lá no IGTV tem um vídeo meu super completo, que é uma aula sobre segurança de bolo, se vocês quiserem assistir. Eu sempre falo desse vídeo porque ficou tão completo, tão legal, que é o medo das confeiteiras, o bolo desabar, e também foi meu medo por muito tempo. Eu dei uma aula que eu coloquei lá no IGTV falando sobre a estrutura de bolo, então eu indico que você assista muito essa aula, que eu falei inclusive sobre a espessura da massa, tá? E aí, é todo mundo comigo, gente? Levanta a mãozinha aí, quem tá me ouvindo, bota uma mãozinha assim, ó, pra eu saber que tá todo mundo comigo. Que eu tô falando sem parar. Vou continuar, hein? Tá tudo bem? Tô falando pra Cacildes. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Meu bolo sempre quebra na hora de desenformar. Por quê? Tem algumas coisas eu teria que estar do teu lado aí pra ver o que tá acontecendo pra você tá quebrando o teu bolo todas as vezes na hora de desenformar. Mas eu acredito que isso deva ter a ver com o tempo de desenformar, tá? Quando é o melhor momento para desenformar um bolo? O melhor momento para desenformar um bolo é sempre quando ele tá morno. Não é quando ele tá frio, super frio, e também não é quando ele tá quente, tá? Quando ele tá frio, super frio, o perigo é do bolo grudar na forma, porque ele acaba acomodando na forma com o tempo, e aí se ele tiver frio, você pode correr o risco de não conseguir desenformar, tá? E se você desenformar ele muito quente, o risco que corre é dele quebrar, porque ele vai estar super fofinho. Então, se ele sempre tá quebrando na hora de desenformar, eu acho que pode ser porque você tá desenformando esse bolo muito quente. Então, segura a ansiedade. Eu também adoro desenformar o bolo quente. Eu adoro, assim, quando é bolo de cenoura, por exemplo, bolo caseiro. Bolo de festa alto nunca, né? Eu não corro risco nenhum com bolo alto. Agora, quando é um bolo caseiro, de chocolate, que a gente tá doido pra comer, bolo de cenoura, a gente acaba, às vezes, desenformando o bolo quente. E, às vezes, fica um pedaço lá na forma, quebra, porque o bolo tá muito quente e ele tá muito sensível, ainda muito fofo. Então, pode ser isso, tá? Você divide a massa em quantas formas? Você pesa antes de colocar na forma? Sim, eu peso antes de colocar na forma, porque eu quero assar todas as formas iguais, né? Então, eu vejo quanto tem o peso total da massa e divido em 4 formas. Você tem 2 opções, no caso de bolos altos, que eu sempre faço 4 camadas de massa, você tem 2 opções. Ou você vai assar em 4 formas, ou você vai assar em 2 formas. Eu prefiro assar em 4 formas, depois eu sempre tenho que tirar aquela tampinha, tá? Do bolo, porque aquela tampinha ela não absorve muito bem a calda. Não é que seja ruim, mas eu sempre tiro aquela tampinha pra ficar um bolo mais certinho, sem aquele marronzinho de cima. Mesmo assando em 4 formas, você vai precisar tirar aquela tampinha, tá? Mas, principalmente para quem não tem um forno muito ok, muito potente, é muito bom você assar em 4 formas. Porque o forno ele tem que ser menos potente para assar um bolo mais baixinho do que um bolo altão. Então, se teu forno não é lá tão potente, ou se você tá começando agora a fazer bolo, eu indico fortemente que você asse em 4, tá? Uma forma de 15 centímetros gira em torno de R$16 cada uma. Se você puder investir e comprar 4 ao invés de comprar 2, é melhor por causa disso, porque o bolo ele vai assar mais rápido e de forma mais homogênea se você distribuir as formas em 4 ao invés de 2, tá? Show? Vamos ver a próxima, então. Deixa eu ver aqui no Face se alguém fez alguma pergunta. Não. Oi, Laudelina, bem-vinda. Fica aí, fica com a gente. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Ligada à forma, de novo, né? Forma para bolos altos, é melhor com ou sem fundo removível? Isso é uma questão também sua, uma questão que você vai experimentar,
tá? Tem gente que prefere forma de fundo removível, tem gente que prefere forma de fundo fixo. Eu sempre indico, se você está começando, que você use formas de fundo removível. Porque é mais fácil para desenformar quando a forma é de fundo removível, tá? Eu uso as duas, hoje eu não vejo muito assim essa diferença de verdade, sim. Eu não tenho problema para desenformar bolo nem de fundo fixo, mas é uma questão de prática. Para quem está começando, eu indico forma de fundo removível, tá bom? Porque você vai te facilitar na hora de desenformar. E na técnica da montagem, tem um tipo de montagem até que eu ensino no meu curso, que você monta dentro da forma. Então, essa forma tem que ser também de fundo removível. Se você vai investir em algumas formas primeiras, as suas primeiras formas, eu indico que você invista em formas de fundo removível, tá bom? Tem algumas pessoas que entram e pedem pra entrar na live comigo. Eu vou autorizar. Vocês vão entrar na live comigo pra bater papo? Qualquer dia eu vou chamar vocês pra fazer uma live comigo aqui, dividir tela, pra não ficar sozinha. Vamos ver a próxima pergunta. Meu recheio ficou ruim para passar no bolo. Tive dificuldade de espalhar. Isso é porque o seu recheio tá firme demais, tá? Existe um ponto ideal para você fazer recheio, que é o ponto que eu chamo de ponto de bloco, que é um ponto ideal para fazer recheio. Esse ponto de bloco, não é ponto de brigadeiro de enrolar, que a gente está acostumado a fazer brigadeiro e fala assim, tem que esperar soltar do fundo da panela, tem que esperar sair, tem que esperar isso e aquilo outro. Não, ponto de brigadeiro é antes do ponto de enrolar. Quando você tira ele da panela, você até acha que ele tá líquido demais, mas depois de um tempo ele chega na consistência. Em temperatura ambiente ele chega na consistência, tá? Então, se você tá com dificuldade de passar o recheio no bolo, ele não tá cremoso o suficiente, você tá passando do ponto do recheio, tá? O ponto do recheio é antes do ponto de enrolar. Às vezes acontece comigo também de eu passar um pouquinho e aí ele fica um pouquinho durinho para passar no bolo, não fica ruim de comer, ele fica bom, mas ele fica melhor, mais cremoso. E aí o que eu faço? Eu pego sempre tem uma xícarazinha de água filtrada e uma colherzinha que eu molho a colherzinha na água filtrada e aí espalho. É mais fácil de espalhar com uma colher molhada do que uma colher seca. Ele acaba grudando e às vezes até tira pedaço do bolo se você não souber espalhar direito, tá? Então, indico que você diminua um pouquinho o tempo de cozimento do teu recheio. E se não você ainda mesmo assim passar, né, você não precisa jogar fora o recheio, nada, você usa uma colher molhada para espalhar o recheio, que fica fácil de espalhar, tá? Às vezes acontece comigo também, acontece com todo mundo isso, gente, de passar do ponto, do bolo assar mais, assar menos, isso aí acontece comigo também. Vocês têm que perder um pouco essa ideia de que tudo comigo é perfeito. Não é. Às vezes comigo dá errado também, mas eu dou um jeito pra não jogar fora, tá? Jogar fora, assim, em último caso, só se der muito errado, se tiver um ovo estragado, alguma coisa assim. Porque sempre tem como dar um jeito. Vamos ver aqui a próxima. Chegou uma pergunta aqui para fazer o buttercream, a manteiga e sem sal, e qual a temperatura sabemos se está cozido, né? A manteiga para fazer o buttercream é sem sal, porque senão você vai ter um buttercream salgado e o buttercream ele é para ser com manteiga sem sal, tá? Você pode fazer com sal e provar, e aí é uma questão de gosto pessoal. Eu não gosto, prefiro sem sal, tá? E a temperatura para saber se o ovo tá cozido no buttercream é de 65 a 72 graus, que você vai ter que ver se a clara e o açúcar estão cozidos, tá? Então, para isso, você vai usar um termômetro, tá bom? Vamos ver a próxima. Mais uma falando de recheio. Posso usar geleia como recheio? A geleia pura, pra mim, ela tá na categoria de recheios leves, tá? O que é recheio leve e recheio pesado? Tem recheio que é leve, tem recheio que é pesado. Tem massa que é leve, tem massa que é pesada. Se você não quiser ter problema com a estrutura do seu bolo, você vai usar recheios pesados e massas pesadas, recheios leves e massas leves.
A geleia, pra mim, ela se enquadra na categoria de recheio leve, tá? Porque eu não acho que ela tem estrutura pra aguentar pura o peso de uma massa amanteigada em cima ou uma massa à base de óleo, seja lá qual for a massa, tá? Ela não tem estrutura pra aguentar. Só se fosse uma massa pão de ló, que é uma massa leve, você poderia até botar recheio de geleia puro, tá? Mas eu tô entendendo aqui que você não botou puro, você botou, posso usar a geleia como recheio? Pode, desde que você coloque acompanhado de um recheio mais para pesado. Exemplo, eu boto sempre assim, brigadeiro 3 leites com geleia de morango por cima. E aí você pode botar ou por cima do recheio ou por baixo do recheio. Se você botar por cima, tem que tomar cuidado para não botar demais e a massa em cima ficar sambando em cima desse recheio. Você pode botar a geleia por cima do recheio, por exemplo, brigadeiro branco e a geleia em cima e depois a massa. Mas aí essa geleia não pode ser demais para poder a massa não ficar sambando em cima da geleia. Se você botar por baixo, vai acabar entrando um pouquinho na massa e não tem tanto esse problema, tá? Mas geleia pode ser usada como recheio, mas eu indico que você faça isso junto com um brigadeiro branco ou um brigadeiro, ou qualquer brigadeiro que você queira, junto com um recheio de brigadeiro ou ganache, para você não botar geleia pura, tá bom? Mais aqui, deixa eu ver. Quando é obrigatório fazer a cinta de contenção? Eu já falei aqui hoje sobre a cinta, até não vi essa pergunta. Eu falei hoje sobre a cinta. Cinta é aquela barreira que a gente faz para o recheio não vazar. Isso é a cinta, tá? A cinta de contenção que eu faço em cada disco de massa na hora da montagem do bolo. Lá no IGTV tem um monte de vídeos meus montando o bolo e você vai entender direitinho o que é cinta, se você não tá conseguindo visualizar muito bem o que é cinta, tá? Vai lá no meu IGTV para você ver. E eu já falei que se a cinta ela é pro recheio não vazar, porque o recheio ele é cremoso e se o recheio vazar, ele pode rachar o buttercream e você tem um problema na estrutura do bolo por causa disso, tá bom? Na teoria, você não precisa fazer cinta sempre. Você só vai precisar fazer a cinta se o recheio estiver meio macio. Se você tiver um recheio mais para durinho, ou uma ganache, ou um brigadeiro que seja mais durinho, na teoria, você não precisa fazer a cinta. Só que eu sempre faço cinta. Mesmo quando eu percebo que o meu recheio está um pouquinho mais durinho, eu faço a cinta sempre, 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 sempre. Porque eu não abro mão de nenhum aspecto ligado à segurança. Porque eu tenho pavor de bolo desabado. E bolo desabado, gente, não tem o que fazer. Você vendeu o bolo é delicioso. Se o bolo desabar, acabou. O bolo pode ser o mais gostoso que for. O bolo desabou, acabou. Então, eu não abro mão de nenhum aspecto relacionado à segurança do bolo. Massa bem estruturada, recheio na quantidade ideal, calda na quantidade ideal, cinta de contenção, calendário de montagem e preparo desse bolo, transporte, bolo gelado, nada disso eu abro mão. A base que você vai montar o seu bolo são aspectos importantíssimos na hora de você pensar em estrutura de bolo. E assim, então, é um quesito importantíssimo também, que eu não abro mão, mesmo se meu recheio estiver firme, tá? Não é todo mundo que faz cinta, isso é uma escolha pessoal de cada confeiteira, é você analisar os riscos, é você entender o seu produto. Eu sempre faço cinta, independente de qualquer coisa, pode ser o recheio mais firme que for. Às vezes eu faço um recheio de doce de leite cozido na panela de pressão que é super firme. Eu tenho certeza que meu bolo não ia desabar se eu não fizesse a cinta, só que eu não abro mão de nenhum aspecto relacionado à segurança do bolo e a cinta é um deles. Eu não abro mão da cinta, independente do recheio, tá? Boa noite, Elisama, bem-vinda. Vamos para mais uma pergunta? Acho que tá acabando, hein? Vê se alguém tiver mais alguma pergunta, façam aí, gente. Pra gente falar mais um pouco. Posso guardar o buttercream de um dia pro outro na geladeira? Sim, você pode guardar o buttercream de um dia pro outro na geladeira. O buttercream tem uma durabilidade de 5 dias na geladeira, tá bom? Tranquilamente, você pode guardar o buttercream na geladeira sem problema nenhum. Eu faço um dia, dura 5 dias na geladeira, tá? O buttercream da geladeira, tá? E pra usar o buttercream, você precisa bater ele de novo, porque, primeira coisa, o buttercream na geladeira ele vai ficar duro igual manteiga, porque ele é feito de manteiga, então na geladeira ele vai ficar super duro. Assim que você tirar ele da geladeira, você não vai conseguir espatular o bolo e passar no bolo, porque ele vai estar duro igual manteiga.
Aí você vai precisar ou tirar esse gelo no micro-ondas, indico de 5 em 5 segundos, porque se você derreter o buttercream completamente, acabou, você perdeu, tá? Não dá pra recuperar. Se você deixar ele um pouquinho molinho demais, dá pra botar na geladeira e depois usar, não tem problema. Mas se ele derreter completamente, de ficar aquele óleo, acabou, você perdeu o buttercream, tá? Então eu indico você descongelar ou quando tirar da geladeira, de 5 em 5 segundos no micro-ondas, pra ele ir chegando na textura. Só que mesmo assim, quando ele chegar na textura, ele vai ter bolhas. Aí o que você tem que fazer? Bater na batedeira com o batedor raquete ou na mão com uma espátula, batendo bem, ele fica lisinho de novo, tá? Essa é a única coisa que você tem que fazer quando você tirar o buttercream da geladeira. E mesmo que ele esteja em temperatura ambiente, se ele ficar parado ali uns 40 minutos, meia hora, ele acaba às vezes criando umas bolhas, uma hora ele acaba criando umas bolhas. E para resolver é só bater na mão com a espátula ou na batedeira com o batedor raquete. Posso preparar a massa e deixar na geladeira? Qual o risco do fermento perder eficácia? A massa de bolo, aí a gente tem assim, o que é o melhor dos mundos e o que é mais ou menos, tá? E o que é ruim, tá? Qual o melhor dos mundos? Você fazer o bolo e já colocar para assar. Esse é o melhor dos mundos. Por quê? Porque o fermento, ele começa a agir de duas maneiras principais. A primeira, quando ele entra em contato com qualquer líquido. Entrou em contato com o líquido, ele já começa a agir. E a ação do fermento começa aqui e ela vai caindo se você não agir rápido. Ela começa aqui. E se você agir rápido, ela sobe. Começa aqui no meio, se você demole, cai a ação. E se você fizer o certo, ela sobe. Tá? Então, entrou em contato com o líquido, já começa a agir. E aí, a segunda forma que o fermento começa a agir de forma mais eficaz é quando ele entra em contato com o calor. Quando o fermento entra em contato com o calor, aí ele sobe. Se ele demorar muito a entrar em contato com o calor, ele desce. Então, qual é o melhor dos mundos? Fez a massa, entrou em contato com o líquido, bota no forno, porque no forno quente já, que aí ele vai subir e aí você vai ter um bolo bom por causa disso. A eficácia do fermento está mantida. Só que às vezes, né, a gente está na correria, a gente já quer deixar uma massa pronta. O que você tem que fazer? Bateu a massa, você vai e colocar na geladeira. A massa batida, crua, ela pode ficar na geladeira 24 horas, que depois você não vai ter grandes problemas na eficácia do fermento. Porque quando está super gelado na geladeira, ele corta um pouco essa caída, né, de perda de eficácia. Corta um pouco a caída. Não é o ideal, mas você pode fazer isso. E se for mais de 24 horas, você pode deixar congelado por 30 dias. Também corta a eficácia. E aí depois para você assar, você não tira da geladeira e coloca direto no forno. Você tira na geladeira, deixa 20 minutos na bancada para perder aquele gelo e depois você bota no forno. Eu já fiz isso várias vezes, não tive grandes problemas, fica ótimo também, mas esse não é o melhor dos mundos. E o que é pior? É você bater um bolo e deixar ele em temperatura ambiente parado e só botar para assar 3 horas depois. Aí você vai ter um problema na estrutura do teu bolo, porque esse fermento ele já perdeu bastante eficácia. Melhor dos mundos, bateu, assou. Mais ou menos, bateu, bota na geladeira, dá pra ficar 24 horas ou 30 dias congelado, porque ele corta a eficácia. E o pior é você deixar em temperatura ambiente, porque aí ele perde realmente a eficácia. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Esse aqui da princesa, esse é o único que aparece, porque ela mandou agora, né? O que fazer quando o seu recheio está puxa? Que eu acredito que é aquele... Porque o brigadeiro, o recheio, ele tem vários pontos, tá? E um dos pontos é quando ele tá puxa, que ele tá quase chegando no ponto de bala, que ele passa um pouco. Então, passou do ponto. Você precisa entender qual é o ponto ideal de recheio. Ponto de recheio não é igual ponto de brigadeiro, que a gente vai enrolar, que é até um ponto antes desse puxa. O puxa é quase um ponto de bala, né? Que ele fica bem puxa-puxa. Alguns brigadeiros você sente ele macio e outros ele é mais puxa, tá? O ponto de recheio é antes disso tudo. Você tá passando do cozimento. Então, provavelmente você tem que cozinhar menos o teu brigadeiro, para ele não ficar com esse ponto de puxa. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Não faz diferença, Tati. Você pode botar em qualquer prateleira que não faz diferença. Pode botar na geladeira, em qualquer prateleira que não tem diferença, tá? Já botei em todas as prateleiras na geladeira e não tem diferença.
E ele pode ficar na geladeira por 5 dias tranquilamente. O Butter Queen, ele tem uma durabilidade muito boa. Por quê? Porque ele tem manteiga e açúcar. Açúcar e manteiga são 2 ingredientes conservadores. Eles são conservantes naturais. Tanto que quando a gente quer conservar uma fruta por muito tempo, o que a gente faz? A gente bota açúcar e faz geleia, né? A geleia foi uma forma inventada muitos anos atrás, aquela assim, né, contando história. Para conservar a fruta, para não perder a fruta, a gente faz geleia e bota açúcar. E a manteiga também é um conservante natural, a gordura também conserva os alimentos. Então, o Butter Queen, ele tem uma durabilidade muito boa, porque ele é feito de manteiga, ovo e açúcar. 2 dos 3 ingredientes são conservadores naturais, conservantes naturais, que fazem com que o Butter Queen dure muito tempo. A questão de durabilidade de um produto, você só pode dizer a validade de um produto se você pegar esse produto e mandar para a fábrica, para um laboratório. Por exemplo, se eu tiver um Butter Queen e eu quero saber qual a durabilidade daquele Butter Queen, porque a gente faz uma média de validade, né? Através de estudos, de cursos que eu já fiz, a gente sabe a validade do Butter Queen. Na geladeira são 5 dias. Mas se você quiser saber a validade daquele que você fez, porque tem a ver com o ovo, tem a ver com a manteiga que você usou, tem a ver com muita coisa, você tem que mandar isso para um laboratório. E eu tenho uma pessoa que eu sigo, confeiteira, que mandou para um laboratório e 15 dias o Butter Queen fora da geladeira, ele ainda estava próprio para uso. Não é pra você fazer isso, óbvio, não é pra você fazer isso, mas só pra você saber. Butter Queen dura muito tempo na geladeira e fora da geladeira, porque ele tem 2 conservadores naturais, 2 conservantes naturais. Então ele dura muito tempo fora da geladeira e na geladeira então nem se fala, dura muito. Então assim, pra você saber a validade do teu Butter Queen com o ovo que você usou, você teria que mandar todos os seus produtos para um laboratório. O que a gente faz é uma média pra seguir uma segurança alimentar, tá bom? Obrigada, Tati. Saudade. Fala, Tiaguinho. Fica aí, Tiaguinho. Por que às vezes meu bolo cresce e depois desce e não assa mais? Isso pode ser porque a temperatura do seu forno pode estar muito alta na hora que você bota o bolo. Que aí ele sobe muito e aí depois ele não sustenta toda essa altura e desce e afunda. Isso geralmente, do bolo afundar ou ficar alto demais, rachar, isso tem muito a ver com a temperatura do forno ou com a potência do teu forno. Eu indico que você veja a temperatura, qual temperatura você está assando o bolo, tá? Indico que você diminua um pouquinho, porque ele está crescendo demais e depois está afundando. Outra questão, você pode estar tirando o bolo antes do tempo, que aí quando você tira ele está assim, e aí porque ele não assou lá dentro direito, você tira da temperatura, ele afunda, isso também pode acontecer. Então, ó, são várias coisas, já falei 2. A primeira, o bolo pode estar com a temperatura muito alta, o forno pode estar com a temperatura muito alta, e aí ele assa muito rápido, depois ele não mantém essa altura, não consegue manter essa altura e cai. A segunda coisa que pode ser é que você pode estar tirando o seu bolo antes do tempo, e aí dentro está cru, não tem estrutura para aguentar o topo, ele cai. A outra coisa que pode ser também, diz respeito também ao balanceamento da receita. Receita com fermento demais, tá? Se a receita não estiver balanceada corretamente, com fermento demais, ele cresce, mas não sustenta e cai, afunda. Então, um monte de coisa pode estar acontecendo no teu bolo afundar. Às vezes é o forno, às vezes é a receita. E outra coisa também que eu indico é você dividir o bolo. Se você está assando numa forma só, de repente, um bolo de andar, de camadas, assa em 2, que aí, de repente, isso pode ser que não aconteça, dele afundar, entendeu? E aí, gente, não adianta, são hipóteses que você vai ter que ir testando. Por isso que a gente só consegue chegar perto da perfeição, porque perfeição não existe, treinando e tentando. Então, assim, tenta tudo isso que eu te falei e não desiste, gente, não desiste. Eu, por muito tempo, há muito tempo atrás, quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, eu sempre amei fazer bolo. Minha mãe fazia muito bolo. Minha mãe é uma boleira, assim, vocês não têm ideia. Ela faz uns bolos maravilhosos, tudo no olho, não mede nada. Ela faz tudo no olho, tá? E ela é maravilhosa fazendo bolo. E eu, quando era adolescente, 18 anos, mais velha, né, 18, 20 anos, eu tentava fazer bolo e meus bolos não davam certo. Vocês acreditam nisso? Meu bolo não dava certo no início. E eu, por muito tempo, falava que eu não sabia fazer bolo. Eu não tenho mão para fazer bolo. A gente fala assim, eu não tenho mão para fazer bolo. Meu bolo não sai bom. Não, gente, não é isso. Primeiro é treino, segundo é técnica e terceiro é insistir.
Você não é de primeira. Por isso que um monte de gente, geralmente os especialistas em confeitaria, falam isso, as pessoas que não são ficam com raiva. Tipo, você precisa conhecer o seu forno. A pessoa fala, ah, tá, legal, como que eu vou conhecer o meu forno, gente? Não tem como. É treinando, é testando. Ah, meu bolo tá crescendo muito rápido e no meio tá ficando cru. Sua temperatura tá muito alta, na próxima vez abaixa. Então, com o que está acontecendo, você falando para um especialista em bolo, ele consegue mais ou menos te dar alguma ideia do que pode estar acontecendo, mas não certeiro, porque é tentativa e erro nesse caso do forno, porque é muito subjetivo a temperatura interna do forno, não é o que está marcando ali às vezes, entendeu? Então, é treino e é tentar. Fernanda Aparecida, por que que você tá triste? Bom, olha só, assim, gente, eu quero que vocês olhem uma foto que eu postei há um tempo atrás no meu feed, mostrando como era meu bolo e como é agora. Bolo feio, até hoje, às vezes, meu bolo fica feio, porque é uma questão de treino, tá? Hoje é mais difícil acontecer de um bolo ficar feio, porque eu já tô treinando há muito tempo, eu já faço muito bolo, gente, eu faço muito bolo. Eu não tenho produção de venda, eu não vendo bolo, eu sou dedicada ao ensino, a cursos online, a infoprodutos, eu ensino as pessoas a fazerem bolos para vender, para ganhar dinheiro, mas eu tenho muita produção de bolo aqui, então por causa dos cursos eu produzo muito. E bolo meu dá errado também. Então, assim, não fica triste. Me manda uma foto lá no meu direct que eu quero ver. Não é pra ficar triste, é pra tentar de novo. Faz de novo, tenta de novo. E bolo feio e gostoso tá ótimo, né? Se tiver feio e gostoso tá ótimo. E aí depois pra vender você vai aperfeiçoar e vai chegar lá, sem problema nenhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, falei já são 9h27. Eu falei 1 hora. Não imaginei que eu fosse falar 1 hora. Achei que eu ia falar 10 minutos e acabou. Pra quem chegou depois e está esperando o bolo de coco, porque hoje seria a nossa live de bolo gelado de coco, que eu vou ensinar pra vocês, tá? Só que meu forno hoje de dia, de manhã, ele resolveu que ele não ia trabalhar mais. Ele parou de funcionar. Eu chamei a assistência técnica aqui e a pessoa da assistência técnica não veio, porque eles são assim, eles marcam e não aparecem. Só que agora à noite, tipo 5 horas da tarde, mais ou menos, ele voltou a funcionar. Eu liguei, ele voltou a funcionar. Tipo assim, um milagre. Eu pedi muito que ele voltasse a funcionar, porque eu não tenho condição de ficar sem forno. E aí, só que ele não dava mais tempo de fazer o bolo, porque o bolo gelado ele precisa ficar na geladeira, né? Então, mas eu vou remarcar essa aula aí do bolo gelado de coco, tá bom? Vocês não vão ficar sem essa receita. E eu vou postar aqui. A massa ficou ótima, só pra confeitar que não ficou boa, né? Então, mas aí é questão de treino mesmo, de persistir e de não desistir, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém tem mais dúvida? Vou encerrar nossa live, eu respondi todo mundo. Respondi todas as dúvidas. Vou deixar essa live salva lá no IGTV, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse estilo novo. Oi, Sandrinha! O Gu ama bolo gelado de coco, quero aprender. Ih, é uma delícia mesmo. Bolo gelado de coco é uma delícia, eu amo também. É bem anos 90, assim, anos 80, né? Aquele bolinho embrulhadinho no papel alumínio, né? Uma delícia. Você vai amar, vou ensinar pra vocês, vou remarcar e vou ensinar pra vocês. Me digam, vocês gostaram desse estilo de live assim, sentada? Gente, eu fazer live sentada é assim... Não acredito que eu fiz live sentada, tô sempre correndo, né? Tô sempre pra lá e pra cá. Mas espero que vocês tenham gostado desse estilo. Algumas vezes eu vou fazer assim, esse estilo assim de bate-papo, pra gente tirar dúvidas, pra gente conversar. Porque a gente assim tem um contato mais próximo, né? Também consigo ver o que vocês estão escrevendo. Na live de receita e de decoração de bolo, quem lê é o João, né? É ótimo também, mas assim a gente fica mais próximo, que a gente fica mais, mais amor aqui, nós todos aqui. Que bom, gente, que vocês gostaram. Laudelina, Fernanda, Princess, não sei. Rayane, Mari, Tati, Fernanda, Bebel, obrigada, gente. Ninguém tem
Ai, peraí. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. É isso aí, ô Rayane. É isso aí. Apesar de que eu não posso nem chamar de descanso, porque hoje já também fiz um monte de coisas. Mas sim, na hora da live eu acabo ficando um pouquinho mais sentada, assim, nesse estilo, né? É uma boa. Então, gente, obrigada. Vou deixar a live salva lá no IGTV, tá bom? Pra quem não assistiu, essa foi uma live de tirar dúvidas. Eu tirei várias dúvidas hoje que me mandaram. Depois eu vou remarcar uma outra live. Me mandem dúvidas quando eu botar a caixinha de perguntas, que eu adoro responder. E a sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas, né? E a gente vai ajudando, assim, respondendo sempre, tá bom? Então, um beijo pra vocês, boa noite, sextou, né? Vocês estão na live comigo no sextou. Nossa, tô muito chique. Todo mundo comigo aqui na live do sextou. E semana que vem eu boto o calendário da live, vou remarcar a live do bolo de coco, vou ver um dia e boto pra vocês lá no feed, tá bom? Beijo, boa noite, pessoal. Até semana que vem. Deixa eu encerrar aqui no Face. Muito chique. Um beijo pra vocês. Obrigada pela participação, foi ótimo e até semana que vem. Tchau!